uma grande inimiga brasileira volta a nos assombrar: a inflação. A taxa de inflação é o aumento no nível de preços, quando a procura é maior do que a oferta de produtos. Há 10 anos, ela fechou em quase 6%, e em 2015 chegou a mais de 10,5%. Por quê? Olá, eu sou Débora Duarte e é sobre esse tema que falaremos nessa edição do Papo.com. Para discutir o assunto comigo e esclarecer muitas dúvidas, o convidado de hoje é Wilson Souza, operador de bolsa sênior, que já trabalha nesse mercado há 30 anos. Como vai, Wilson? Tudo bom? Para começar a nossa conversa, eu queria que você situasse um pouco as pessoas como funciona a inflação. Bom, Débora, primeiramente, bom dia. Bom dia. Para falar um pouco de inflação, nada mais é do que a inflação é o processo no aumento dos preços generalizados de bens de consumo. O que isso significa? Que as pessoas com a inflação em alta, elas começam a perder o seu poder de compra. E isso faz com que o valor da moeda se desvalorize. Ou seja, para simplificar, nós podemos usar um exemplo que diz o seguinte: na semana passada você ia em um supermercado, por exemplo, e você adquiria um item do supermercado no valor de R$10, como por exemplo. Se você voltar no supermercado hoje, e você vai ver que o mesmo produto tem o valor de R$15. Isso está provocando a inflação. E a gente sabe que o Brasil está numa crise econômica. Como a gente chegou nesse ponto? Como entramos nisso? Na realidade, isso é uma coisa que não vem de hoje, né? Isso vem de um processo já de tempos atrás, que a parte estrutural do governo, eles quiseram fazer dessa forma o plano econômico deles. Assim, eles travaram muito o processo de preços de bens e consumos, dos preços administrados, como você tem a energia, como você tem a gasolina. Isso, o governo ficou bancando por muito e muito tempo isso. E quando o governo começou a perder o poder de dinheiro que ele tinha, ele começou a repassar esses preços. Aí você teve uma alta generalizada na luz, no transporte, na gasolina, e de uma forma em geral isso se explodiu agora nos últimos tempos. Mas isso já é um problema estrutural que já vem de anos atrás, que você tem todo um mecanismo lá atrás que faz com que isso venha a explodir agora. Nada mais é que, na minha opinião, um processo errado e a conduta errada do governo de administrar o governo. E assim, como isso afeta os brasileiros? Como eles estão reagindo a tudo isso? O que muda na vida? Assim, isso já é um processo longo, do que se vem de lá de trás. A população hoje em dia ela está se sentindo mais pressionada e com receio e medo, porque você tem uma perda de emprego muito grande, você tem os preços em alta, você não tem mais, o seu poder de compra diminuiu muito. Então as pessoas estão com muito receio com relação a isso. Isso faz com que a economia vá rodando cada vez menos. As pessoas têm o medo de fazer uma compra com um período muito longo, porque tem medo dos seus empregos. Obviamente você tem o consumo de água, luz e energia que subiu demais. Essas pessoas não vão gastar mais daquilo que tem. E isso vai fazendo com que a economia diminua a sua velocidade. A população como um todo, ela tem, assim, vamos dizer, ela está assustada, porque você tinha um controle dos preços. Hoje você não tem mais esse controle. E o próprio governo está perdendo a mão com relação a isso, acho que perdeu um pouco o time da coisa. Então, escapou-se os bens administrados, o consumo, você tem uma oferta muito maior de moeda hoje do que você tem de produtos, isso faz com que o produto suba e a inflação saia do controle. Esse ponto, a população realmente tem que ficar preocupada, porque é um processo que
tende a se estender por um bom tempo ainda, e eu acho que a melhor maneira nesse momento para a população seria de parar e pensar e analisar o processo como um todo de que o governo está tomando para retomar o caminho. É longo, eu acredito que as pessoas devam sofrer um pouco mais ainda, e até porque as pessoas se endividaram muito lá atrás, mas eu acho que a tendência é que no futuro isso volte a melhorar, mas não vai ser de imediato. E o desemprego tem total relação com isso, então? Total relação, total relação. As pessoas deixam de consumir porque tem um receio de que não sabe como isso vai ser tratado de forma... como o governo vai tratar isso. Isso está gerando muito desemprego e muito medo das empresas também, porque elas estão deixando de vender o produto. Você tem a roda financeira está começando a diminuir a velocidade. Isso gera desemprego, isso gera o endividamento da população, o consumo vai diminuir, obviamente, porque as pessoas estão endividadas. Então, no modo geral, eu acredito que esse processo vai fazer com que as pessoas comecem a reavaliar as suas situações financeiras. Mas até lá eu acredito que a tendência é que isso diminua mesmo o ritmo e as pessoas cada vez mais assustadas, porque estão desempregadas, enfim. Nós vamos para um breve comercial agora. E as promoções? Elas ajudam ou atrapalham o consumidor e o comerciante? Não saia daí, vamos esclarecer essa e outras questões no próximo bloco do Papo.com. Voltamos com o Papo.com. Nosso entrevistado é o Wilson Souza, operador de bolsa sênior, e estamos numa conversa muito esclarecedora sobre o impacto da inflação no mercado. Sabemos que muitos comércios estão fazendo promoções fora de época para tentar ganhar o consumidor. Nossa repórter Larissa Maida foi às lojas para nos mostrar a atual situação do comércio. Roda aí! Em tempos de crise, o brasileiro procura gastar menos, mas fica difícil controlar os gastos quando, andando pelos shoppings, uma palavra se destaca em todos os lugares: liquidação. Isso acontece porque, para os comerciantes, é melhor reduzir o lucro e recuperar uma parte do dinheiro que foi gasto para abastecer o estoque do que ficar com produtos parados nas prateleiras. Já que as vendas diminuíram por conta do aumento da inflação, vender mais é essencial para que os lojistas cubram o que já foi gasto. E o poder aquisitivo da população caiu muito, o movimento caiu muito. Eu digo para você que hoje eu vendo pouco mais de 1/3 do que eu vendia de quando eu abri. Promoção sempre funcionou, agora funciona também, mas como é proporcional à venda que a gente faz, né? É uma coisa modesta agora, né? Mas ela funciona assim. Hoje em dia a gente põe placas na porta da loja, mas a gente percebe que a pessoa entra mais por causa da promoção mesmo, não para comprar alguma coisa que não esteja na promoção. A promoção funciona assim. Por outro lado, temos os consumidores. Com a crise, muitas famílias perceberam que o orçamento não era o suficiente para cobrir os gastos. Com isso, muitas pessoas começaram a procurar pelo segundo emprego. Assim, acabam priorizando o corte nas despesas mais supérfluas. Cancelamento de pacotes de TV a cabo, de plano de celular e até mesmo de dívidas do cartão de crédito. Antigamente, eu tenho um comércio também, tá? Fazia-se promoções 2, 3 vezes ao ano, que era o normal. Hoje, o comércio faz promoções 9 meses durante o ano. Mas os preços aumentaram muito, muito, muito. Então, assim, abusivamente. A gente vai no supermercado todo dia, então você vê 1 quilo de cenoura, um exemplo, né? Que custava R$2. Hoje está R$8, R$9 1 quilo de cenoura.
Cabe ao consumidor encontrar os produtos que tenham melhor custo-benefício para amenizar as consequências que a alta da inflação trouxe para a economia brasileira. Larissa Maida para o Papo.com. Obrigada, Larissa. Bom, voltando aqui ao estúdio, Wilson, como que essas promoções podem ajudar o consumidor, o comerciante? Isso ajuda? Isso é uma solução? Olha, como nós vimos na reportagem, as promoções, elas na realidade, nada mais é do que o comerciante, ele está com o estoque parado. As famílias vêm endividadas com seus cartões de crédito, porque um tempo atrás o governo ele incentivou muito o consumo das famílias, que antigamente você tinha as famílias da classe D e E, e com esse acesso todo ao crédito fácil, ao consumo exagerado, fizeram com que essas pessoas acabassem se endividando. Acabaram se endividando muito, além do seu poder. E hoje em dia, por mais que você faça as promoções, as pessoas vão acabar não consumindo isso, porque você tem dívidas do passado e as pessoas só vão realmente comprar se for uma coisa de essencial necessidade. As promoções para os comerciantes, elas valem, mas não quer dizer que isso realmente seja uma promoção. Ele está somente diminuindo a margem de lucro para ele poder tentar girar fazer girar essa roda para que ele possa reabastecer os seus estoques e não ficar com aquilo parado. Você sabe que se ele ficar com aquilo parado, a tendência é que ele suma do mercado. Como você pode ver aí, hoje em dia, você tem inúmeras lojas até de grifes que estão fechando, está tendo o desemprego, porque esses estoques, por mais promoção que se faça, as pessoas não vão consumir isso, porque elas estão muito mais preocupadas em pagar a sua luz, em pagar a sua água, em pagar seu cartão de crédito, do que propriamente ir lá. Algumas famílias entram, vê a promoção, vai acabar comprando porque brilha os olhos, mas na realidade não é uma coisa que efetivamente a família precise. Então, por mais promoções que você tenha, o poder de compra ele diminuiu muito. Então, por isso que antigamente você tinha 3, 4 promoções no ano, hoje em dia você tem 9 meses de promoções. Então você passa basicamente o ano todo para vender o mesmo que você vendia com 3, 4 promoções há um tempo atrás. Então, pro comerciante, ele só está fazendo essa promoção para atrair realmente o consumidor, não que vá vender. É um chamariz, mas o giro do dinheiro ele está ficando cada vez mais lento, mais lento. Então, isso é preocupante, tanto para o consumidor quanto para o comerciante. Então, nós falamos sobre desemprego, sobre como funciona a inflação, sobre os comerciantes. Você acha que tem uma solução? O que a gente pode fazer? O que o governo pode fazer? Qual a solução para essa crise econômica que o Brasil está tão inserido? Esse é um problema crônico, né? Na minha opinião, assim como de alguns analistas e economistas com quem a gente conversa ao longo do dia, e todo mundo percebe isso, que é falado em televisão, que é falado até pelo próprio governo, esse problema, ele é um problema estritamente político. Já vem de lá de trás, 10, 12 anos atrás. Você criou-se um mecanismo de que uma parte do governo não era de acordo com aquilo que era proposto, como a retenção de segurar os aumentos para não ter a inflação, e os preços controlados e administrados pelo governo não subiram, e quando subiu absurdamente, que a inflação foi para 10%, para mais de 10%. Então, o que se tem que ser feito, na minha opinião, em primeiro lugar, é resolver o problema político. Esse é o ponto principal de tudo para se voltar a se criar uma sinergia novamente entre governo e economia.
Obviamente isso não vai ser do dia para a noite que vai ser resolvido, por mais que você tenha o problema político sendo resolvido, isso não vai ser resolvido do dia para a noite, isso vai demorar anos para se retomar a economia, para se controle de inflação, taxa de juros voltar a patamares do que era 10 anos atrás. Esse é um problema que tende a se estender por 15, 20 anos aí para que se possa resolver o problema. Infelizmente nosso tempo é curto, Wilson, mas eu queria agradecer a sua presença aqui agradeço. no Papo.com. Muito obrigado. Ficamos por aqui com mais um Papo.com. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima!